Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palavra de Deus para a nossa caminhada na fé, nosso devocional do dia de hoje. Vamos nos fortalecer na palavra de Deus? Pegue agora a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito da caminhada na fé. Desde quando a gente se converte, aceita o nosso Senhor Jesus como Salvador, nós estamos numa caminhada. Ali nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos desafios internos, externos, enfrentamos lutas que a gente nem esperava a passar na vida, não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente se depara diante de uma situação, diante de uma luta, e que a gente nem imaginava que um dia nós iríamos passar, né? E na Bíblia tem diversos exemplos. Ao exemplo hoje que até de quem nós vamos falar hoje, de Elias, né? Elias, ele foi um profeta de Deus. Um profeta que esteve ali na sua caminhada com Deus, no auge da sua fé, vendo o poder de Deus ali de perto, agindo na sua vida, no seu ministério. Deus honrando, Deus o abençoando, dando vitórias, né? Quando ele foi visitar a viúva de Sarepta, como Deus usou o profeta Elias para abençoar a vida dela. Quando Deus usou ele para que ele orasse, para que chovesse sobre a terra, né? Falando para o rei Acabe ir aparelhar os seus cavalos, porque ali iria chover. E quantas vezes Deus honrou o profeta Elias. Uma das histórias mais impactantes que a gente vê na Bíblia é Elias e os profetas de Baal. Creio que você já ouviu essa pregação, você já foi na igreja, ouviu diversas vezes o seu pastor pregando sobre essa palavra que é muito forte e poderosa. Onde Deus honrou o profeta Elias diante de 450 profetas de Baal, ali no altar do holocausto, onde todos aqueles deuses não atenderam a oração. A Bíblia conta que o profeta Elias foi ouvido pelo Deus verdadeiro e consumiu todo o holocausto. E os 450 profetas de Baal foram todos mortos. Aí se acendeu a ira de Jezabel e de Acabe. É onde nós vamos ler e estudar a palavra do Senhor hoje. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, e diz assim: Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizera a cada um deles. Aqui Jezabel estava falando justamente dos 450 profetas que Elias tinha matado. E continuando aqui a palavra, no versículo 3, temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Eu dizia no começo desse vídeo que Deus tinha honrado o profeta Elias, né? Com todas aquelas maravilhas, as orações atendidas. E em determinado momento, Elias se viu um homem depressivo, um homem sozinho. Ele começou a se interiorizar e pensar a respeito da sua vida. E na mente dele veio o quê? Que todos os profetas tinham morrido, que Jezabel tinha matado todos os homens de Deus e que tinha sobrado só ele. Isso na cabeça dele, porque a Bíblia fala que ainda tinha sobrado 7.000 daqueles que não se dobraram diante de Baal.
né? O que que a Bíblia quer nos ensinar aqui? Que tem determinados momentos na nossa vida em que nós estamos com as nossas emoções tão negativas que isso afeta a nossa fé, que afeta a nossa confiança em Deus, né? Elias, se for ver no tempo de hoje, Elias estava um homem depressivo, estava com depressão porque ele pediu a morte. Diz que ele sentou ali debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Ele não queria mais viver, perdeu o gosto de viver. Veja, depois de uma vitória que ele teve ali, né? E quantas teve, se abateu na vida dele esse desânimo, essa tristeza, essa agonia na alma. E hoje em dia nós não vivemos momentos diferentes, e eu tenho certeza que com você, em determinado momento da sua vida, você já passou por um momento muito, mas muito triste. Muito, você não via perspectiva, ou você não vê, de repente você está ouvindo este vídeo e você não vê uma perspectiva de vida para você. Você olha de uma maneira de que você perdeu a vontade de viver. Perdeu o desejo, você já não vê mais graça. Antes você saía, você caminhava, você tinha sua vida ali, né? Você tirava um dia para sair com a sua família. Hoje você já não tem mais esses desejos. Por quê que acontece muitas das vezes nas nossas vidas? Porque a caminhada na fé, como eu falava no começo desse vídeo, a caminhada na fé vai nos saturando, né? Porque vem os momentos difíceis, vem as lutas e a nossa mente, as nossas emoções, elas nos mostram que tudo isso não vale a pena. Quando uma pessoa ela está depressiva, ela não vê as coisas com os olhos de esperança, de que dias melhores virão, de que Deus vai mudar toda a situação, não. Ela fica com aquele pensamento de que nada vai dar certo. E tem momentos em que nada dá certo mesmo, de que você luta de um lado, luta de outro, faz isso, faz aquilo e nada dá certo. E a Bíblia nos ensina que a nossa vida ela é de processos, né? Deus ele trabalha com os seus escolhidos com processos. Deus sabe daquilo que nós suportamos. A Bíblia fala que ele jamais iria provar alguém além do que essa pessoa possa suportar. Porque ele é um Deus bom, ele sabe os nossos limites, ele sabe como você foi formado, ele sabe em que família você nasceu, em que problema na infância você enfrentou, que isso reverbera na sua vida até o dia de hoje. Né? A gente sabe que a psicologia ela explica que tudo que você viveu na infância, você canaliza na sua vida e que lá na frente você coloca para fora isso. Então a nossa vida ela é de processos. Elias teve o processo dele de vitórias, Deus honrando, ele orando ali, Deus atendendo na hora, como foi no caso dos profetas de Baal. Mas tem momentos na nossa vida em que nós oramos e Deus não atende. É porque Deus não nos ama? Não, é porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se ele der algo grande para nós, se ele der uma honra muito grande para nós, isso vai nos estragar, né? Um pai, uma mãe não vai dar uma caixa de bombom todinha para o seu filho e deixar ele comer tudo na mesma hora. Porque o pai sabe que ali vai fazer muito mal para aquela criança. Então, Deus sabe o momento certo de nos dar algo. Deus sabe o momento certo de nos honrar. Né? E Elias, ele passou por esse processo igual nós. E Elias, ele era um profeta escolhido do Senhor, em que deixou história. Se está aqui na Bíblia, porque deixou história para nos servir de exemplo. E continuando aqui, ó. Diz assim, eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Elias, ele ficou deitado ali debaixo do pé de zimbro e apareceu para ele o quê? Um anjo que lhe disse, levanta-te e come. O Senhor Deus te diz nesse momento, levanta-te e vai, e come, se alimenta, se fortalece.
da presença de Deus. E mais na frente, o anjo disse mais uma vez para ele. Vamos ler aqui juntos? Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias, ele estava tão exausto, ele estava tão cansado, que o anjo deu ali para ele o pão, a água, e ele comeu e tornou a dormir. A Bíblia, ela fala isso, e isso vem a revelação nos nossos corações, e que às vezes nós temos que repousar em Deus, descansar em Deus. Você precisa confiar e esperar em Deus. Vê que Elias, ele comeu, se alimentou e dormiu. Ele conseguiu dormir, né? E mais à frente diz assim, ó: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Olha que Deus estava enviando aquele anjo ali para dizer a Elias: Elias, você não pode ficar aqui. Você não pode ficar prostrado. Você come, levanta, animou Elias e disse: porque a caminhada é longa. Deus diz para você: a sua caminhada é longa. Deus tem coisas grandes para te entregar. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Deus quer te usar para tocar em outras pessoas. Tem pessoas que dependem de você. Você fala assim: ah, mas eu não sou casado, não tenho ninguém, moro sozinho. Mas tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que dependem do seu sorriso, da sua força, da sua alegria. Tem gente que depende de você para que ela prossiga na fé. Talvez você não é uma pessoa conhecida, você não é um pregador famoso, no seu ministério você acha que o seu ministério é pequeno, mas através da sua fidelidade a Deus, você toca em muitas e muitas pessoas, através do seu exemplo. Porque é muito fácil pregar, né, ter uma vida aparentemente satisfatória nas redes sociais, mas vai ver na vida real não é nada daquilo. Então, tem pessoas que dependem de você. Levanta e anda, porque sua caminhada é grande. Deus ainda tem coisas maravilhosas para te entregar. E continuando diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Talvez você esteja prostrado. Talvez você esteja desanimado, você parou, você não quer mais. Talvez você se desviou da igreja. Talvez você viu algo que aquilo feriu tanto o seu coração. Você sofreu uma injustiça por parte dos homens tão violenta na sua vida que você parou. Deus diz para você: volta, volta, como fez com Elias aqui. E depois daquela comida que o anjo deu para Elias, ele foi até o monte de Deus. Onde é o monte de Deus? O monte de Deus é a presença do Senhor. Você tem que estar no monte, na presença de Deus. Que nada venha tirar você da presença de Deus. Sabe, pode vir o que vier na sua vida, pode acontecer o que for, você jamais tem que sair da presença de Deus. Porque daí então vai estar tudo acabado. Porque você não vai estar sob a proteção de Deus. Nunca saia da presença de Deus. Nunca caia nas armadilhas do inimigo para que você saia da presença de Deus. Ainda que você tenha que perder algo, ainda que você tenha que se rebaixar, voltar lá atrás, voltar lá no começo, na sua caminhada, mas não saia da presença de Deus. Perca aqui no mundo para você ganhar com Deus. É isso que a palavra do Senhor, ela fala tão maravilhosamente no nosso coração aqui. Aí no versículo 9 diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha só a palavra de Deus dizendo de novo: o que fazes aqui nessa caverna? Deus diz para você: o que você faz aí escondido numa caverna? Cadê aquele Elias que orava e vinha o fogo dos céus para consumir a Baal e todos os seus deuses?
Cadê aquele profeta Elias que foi socorrer aquela viúva? Cadê o profeta Elias que orou e fez a chuva vir sobre aquela terra? Deus está dizendo assim: cadê aquele homem e cadê aquela mulher de Deus que era tão fervoroso na presença de Deus? Deus diz para você isso nesse momento. Então você não pode parar, não pode ficar prostrado. Se levanta, porque Deus vai restabelecer os teus pés nos caminhos do Senhor. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Olha só que Deus, ele nos encoraja. Você tem visto na sua vida, eu creio, que Deus tem enviado anjos para te alimentar, que Deus tem enviado uma palavra para te levantar. Deus não te deixa você ficar nesse lugar prostrado. O Senhor é o Deus que levanta. O nosso Deus é um Deus que dá novas perspectivas, que nos faz ver lá na frente. É o nosso Deus que nos levanta, porque se não fosse o nosso Deus, nós não teríamos força nessa caminhada da fé. E aqui, depois, você lê direitinho na sua casa, todo o capítulo, mas diz aqui, ó, que Deus, ele veio sobre Elias, sobre um vento. E o vento, ele fendia os montes. Depois, veio um terremoto, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava naquele terremoto. Depois veio fogo. E depois veio um cício tranquilo e suave. Olha só. Não parece uma caminhada, uma etapa na vida? Tudo isso que está falando aqui na palavra de Deus. Primeiro o Senhor veio num vento. Depois o Senhor veio num terremoto. E depois o Senhor veio no fogo. E depois diz que veio um cício tranquilo e suave. Sabe o que quer dizer aqui? Que todas essas etapas vão passar na sua vida, né? Está passando um vento, isso vai passar. Está passando um terremoto sobre a sua vida, vai passar também. Está passando um fogo, uma provação. Você sabe que o ouro, ele é provado no fogo. Talvez Deus esteja provando você no fogo porque você é um ouro. Então Deus está te lapidando, te purificando. Porque o ouro, ele é purificado pelo fogo. E depois vai vir essa nova etapa, que é um cício tranquilo e suave. Que o nosso Deus vai trazer para nós a bonança, né? Vem tempestades, mas depois vem a bonança. A Bíblia diz que nós podemos chorar toda noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tudo isso que você está passando é passageiro. Talvez você não esteja com o espírito e com o coração, com suas emoções tão abatidas, né? Tão negativas, que você não consiga ver, mas vai vir essa nova etapa, esse novo propósito sobre a sua vida. E tudo isso que você está passando tem um propósito. Nada é por acaso. Nada que acontece nas nossas vidas é por acaso. O Senhor, ele age em todo o tempo. Quando Deus ele provou a Abraão, né? Ele deixou Abraão esperar 25 anos por um filho. Ele e Sara. Só que Deus ali naqueles 25 anos estava forjando Abraão. Por quê? Porque sabia que lá na frente ele iria pedir Isaac. Então, quando Deus pediu Isaac, Abraão estava preparado para entregar o seu Isaac a Deus. Porque ele foi preparado lá atrás, no tempo de espera. O tempo de espera é o que nos prepara. No tempo de espera, o Senhor fala conosco. O Senhor nos ensina determinadas coisas que nós não vamos aprender nesse mundo com ninguém. A gente só vai aprender com Ele, com a presença dEle, com a meditação na palavra dEle, com a oração, com o devocional da nossa vida com Ele todos os dias. É isso que Deus faz nas nossas vidas. E Deus, ele não desamparou Elias. Elias, ele se trancou naquela caverna, mas Deus foi atrás de Elias e se apresentou a ele e disse: o que você está fazendo aqui? E Deus diz a você também: o que você está fazendo da sua vida?
É você quem tem que tomar atitude. É nós que temos que tomar atitude. Ou ficarmos prostrados, ou levantarmos e prosseguir e crer em Cristo. Nós temos que passar por tudo dando glória a Deus. Nós temos que ter aquela fé inabalável em Cristo e saber que tudo que nos acontece, tudo que vem sobre a nossa vida foi com a permissão de Deus. E Ele sabe por quê. Ele sabe, né? Nós somos filhos amados do Senhor. Somos propriedades exclusivas de Deus. Você é único. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Ainda que você é irmão gêmeo de alguém, você tem coisas que não é parecido com o seu irmão. Não tem como. Porque cada pessoa é única. Você é único. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um propósito. Deus tem um ministério com você. Tem pessoas que dependem da sua vida. Deus quer te usar como luz, como sal da terra nesse mundo. Então prossiga. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda nem para a direita. Olha para frente, olha para o autor e consumador da sua fé. Amém? Deus está falando no seu coração com essa palavra? O Senhor Jesus está mostrando algo para você através desse devocional, dessa palavra? Eu creio que Deus ele tem falado conosco através dos vídeos, das pregações, né? E que Deus abençoe, né, a sua vida, que Deus abençoe toda a sua família, que você seja um canal de bênçãos para a sua família, que você seja um luzeiro para a sua casa, que você venha clarear toda a sua casa. Amém? E eu peço que você venha se inscrever nesse canal, se você não é inscrito ainda, ficou até aqui nessa palavra, que você venha se inscrever, que você venha compartilhar e ativar o sino de notificação, porque quando tiver mais pregações aqui, você será avisado que terá mais uma palavra nova para nós meditarmos juntos aqui, tá bom? Que Deus abençoe e que o Senhor Jesus venha te usar, que você tenha um propósito com Deus, que você seja luz para toda a sua casa, para quem estiver perto de você. Vamos orar neste momento? Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, talvez ela esteja passando por momentos igual Elias passou, Pai. Meu Deus, há momentos em que nós vencemos, conquistamos, mas há momentos também que nós nos sentimos só. Ah, meu Deus, nos ajude a confiar em Ti. Nos momentos em que nós não estamos conseguindo, Pai, que estamos com a nossa fé, meu Deus, fraca, pequena. Nos ajuda na nossa falta de fé. Meu Deus, toca nessas vidas, toca na família dessas pessoas. Meu Deus, venha abrir o caminho, Pai, venha se apresentar a ela e abrir o caminho como o Senhor fez com aquele anjo se apresentasse a Elias e levasse pão e água para ela prosseguir. Que essa pessoa tenha forças para prosseguir no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo juntos aqui. Fiquem com Deus. Um beijo. Deus abençoe. Tchau.